Bem-vindos ao Hipnomind 2024. Sejam bem-vindos aos temas livres, a versão online. Eu sou Luiz Célio Rangel. Eu sou psicólogo clínico, psicanalista, hipnoterapeuta e tecnólogo em medicina tradicional chinesa. Vou fazer uma síntese do meu currículo para que a gente possa me conhecer melhor. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Osmar Colás pelo convite e a oportunidade de participar do Hipnomind 2024. Por dever de ofício, eu faço uma ressalva. Os conceitos expressos nessa apresentação não refletem necessariamente a linha editorial do Instituto Osmar Colás. As abordagens e conceitos e expressões são de minha inteira responsabilidade. Merece aplauso, merece os melhores elogios o trabalho feito pelo grupo de estudos de hipnose capitaneado pelo Instituto Osmar Colás. Essa formação continuada durante tantos anos sobre o estudo da hipnose. Parabéns, Dr. Osmar Colás. E agora, com o coroamento disso tudo, no Hipnomind, que é o Congresso Internacional de Hipnose. O meu trabalho hoje é mostrar, é falar sobre hipnoanálise versão 4.0. Psicanálise e hipnose é sempre uma combinação muito assertiva. Dessa vez, eu vou falar sobre a visão salutogênese da hipnoanálise. Para isso, eu tive que fazer uma revisão de todo o protocolo da hipnoanálise que eu fazia anteriormente para essa versão 4.0. Primeiro, vou falar sobre essa bibliografia de que eu me utilizei para isso. Na parte de salutogênese, eu estudei todas as teorias e os artigos que existem sobre Aaron Antonovsky. Na parte também foi interessante a parte de logoterapia, que é muito similar às teorias de Viktor Frankl. Entra também como algo muito parecido Martin Seligman, que é a parte de psicologia positiva. Do professor, meu amigo Fernando Costa, a parte de neuroplasticidade, inclusive como uma publicação muito interessante que ele tem. Dr. João Jorge, sobre o aspecto de espiritualidade e transcendência. E Steve Covey, sobre o princípio 90-10, que os coaches conhecem muito bem. Vou começar a minha palestra falando sobre a teologia dessa palavra nova que apareceu para a gente aqui na minha exposição, que é salutogênese. Bom, salutogênese, a primeira parte é salus, vem do latim chamado saúde, e gênesis, claro, do grego, a origem. É uma filosofia de vida criada por Aaron Antonovsky. Quem foi Aaron Antonovsky? Um médico e sociólogo norte-americano que foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém durante o período de 1972 a 1987. Em 1960, Antonovsky e sua esposa Ellen emigraram para Israel, onde iniciaram suas pesquisas em medicina social aplicada, basicamente em Jerusalém. Foi lá que ele desenvolveu todo esse trabalho da salutogênese. Existe um livro muito interessante, que é Heart Student and Stress and Coping, que vai tratar desse trabalho dele, que foi publicado em 1979. Em português seria Saúde, Estressamento e Enfrentamento. Por isso tudo, fazendo uma síntese, eu gostaria de mostrar para vocês que salutogênese tem o contraponto dela, que é a patogênese. São visões opostas à compreensão e condução de um processo terapêutico.
São metodologias totalmente diferenciadas para a condução da saúde psicossomática. A salutogênese faz foco na saúde. A patogênese faz foco na patogenia. A salutogênese tem as palavras-chave: harmonização, resiliência, coerência. A patogênese tem como palavras-chave desequilíbrio, vitimização, medicalização. Peço permissão para ler esse resumo que vai aclarar um pouco mais o que a gente está falando sobre salutogênese. Processo que propõe o despertar e impulsionar nossa capacidade de superação, as intercorrências traumáticas e o promover a autodeterminação e autossuficiência após vivenciarmos situações adversas de estresse, tendo como foco a promoção da saúde positiva e o senso de coerência. Apareceu agora uma expressão que a gente não tinha falado ainda: senso de coerência. Vou falar muito dela. A minha história com a hipnose, ela começa em 1974, quando eu fiz o primeiro curso de hipnose e participei do Congresso Brasileiro de Hipnose, promovido por Dr. Lamartine Holanda Júnior, um grande psiquiatra e hipnoterapeuta de Pernambuco, de Recife. Lá que a gente aprendia a fazer regressão de memória. E achava isso uma coisa fabulosa. Eu acho que todo mundo que faz curso de hipnose fica seco para fazer um processo de regressão. Mas quando a gente analisa especificamente o que é uma regressão, a gente vê induzir o paciente a reviver eventos traumáticos do passado, fatos, pessoas envolvidas ou gatilhos mnemônicos. O que é induzir? Induzir, de uma certa forma, é forçar. Então, dessa maneira, ou deste modo, hipnoanálise e regressão e hipnoanálise são coisas totalmente diferentes. Eu posso fazer hipnoanálise sem fazer regressão. Eu gosto muito dessa frase de Nietzsche, quando diz: não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Ninguém é dono da verdade. Veja bem, nós vivemos hoje o tempo de ciência 4.0, o tempo das neurociências. Desde que existiu o processo de ciência, tá? Por volta do ano 1600, o primeiro paradigma da ciência empírica. Depois vem as ciências teóricas, depois a ciência computacional de simulações, até o ano 2000. E a partir do ano 2000 nós temos o quarto paradigma como ciência de dados, como a science, que é a que nós temos hoje. Envolve a inteligência artificial, o aprendizado estatístico, a mineração de dados e a detecção de padrões de anormalidade. É essa ciência 4.0 que nós trazemos para a nossa apresentação. Assim, a hipnoanálise 4.0 mais a salutogênese, ela se propõe a guiar uma vivência do paciente alicerçado pelo senso de coerência. Não precisa ter medo de mudanças. Ela pode até assustar, mas também ela pode ser a chave que abre aquela porta que tanto eu precisaria para resolver os problemas que a gente tem. Como a maioria daqui são profissionais, mas não obrigatoriamente conhecem como é que se faz uma sessão de psicanálise. Eu vou fazer um breve retrospecto. O esquema psicanalítico para trabalhar os conflitos recalcados, eu vou ter exatamente, em primeiro plano, um meio de chegar ao inconsciente. Aí tem inconsciente entre aspas, porque o inconsciente ninguém chega a ele. É apenas uma forma de dizer. Assim como eu digo, durma, 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 e eu não quero que a pessoa durma, eu quero que ela relaxe profundamente. Então, nós temos associação livre, análise dos sonhos, análise da transferência,
análise dos atos falhos, tudo isso para a liberação, a libertação dos sentimentos associados aos conflitos inconscientes. Daí eu tenho a compreensão desses conflitos e eu chego à resolução, a proposta de resolução desses conflitos, através da catarse. Mas isso pode não vir. E em muitos casos também não vem. Eu sei que não vem. Quando isso não vem, as sessões de psicanálise, o tratamento, toda a terapêutica vai ficar rodando aí sem que a gente possa evoluir desse quadro. Eu chamo isso de conexão ecusquanca. Vamos dizer, mas o que é isso? É um neologismo que eu criei. Sabe o que quer dizer isso? Que eu quero dizer na linha assim? Deus zebra, tá? Porque não é por esse caminho que eu vou abrir essas portas. Para não deixar o paciente vendo navios de boca aberta, esperando que a morte chegue, o que eu vou fazer? Vou procurar qual é essa chave que abre isso. De que maneira eu destravo todas essas questões que estão impactando a sua vivência. Eu volto a falar daquela mesma frase, aquele mesmo pensamento de Nietzsche, que diz: não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Não se cansem, porque eu vou lembrar sempre disso. Regressão, a gente aprende nos primeiros momentos que está fazendo hipnose. Existe em todas as línguas que eu conheça, em todas as ciências que se trata da hipnose, né? Ela é falada. Mas por que fazer regressão? Eu acredito que, primeiramente, porque todo mundo aprende a fazer e quer fazer. É bonito fazer, vamos dizer assim. Dá um empoderamento fazer regressão. E depois porque eu disse que ninguém mexe no time que está ganhando. Lê do engano. Né? Eu preciso pesquisar, eu preciso fazer coisas novas, eu preciso ver qual é isso aí, eu preciso qual é as intercorrências que isso tem. Então, essa pergunta ela precisa ser respondida a cada dia, quando a gente está fazendo uma coisa que acha que está dando certo. Como disse, que toda regra tem exceção. Então, ela pode ser aplicada, mas não deve ser algo rotineiro. A doutora Luísa Hay, grande psiquiatra, que dedicou-se muitos anos a fazer a regressão, ela tem uma frase muito interessante que diz: o único momento em que vivemos é o momento presente. O único tempo com o qual temos controle. Pois é, ela diz isso. As neurociências comprovam que o evento traumático está no tempo presente, está no próprio corpo. Por esse motivo, não é salutar, não é necessário fazer terapia de regressão rotineiramente. Esse trauma emocional, ele pode entrar nessa situação por diversos motivos. Uma grande raiva, um grande medo, uma angústia excessiva, um estresse, um pânico, ansiedade, um processo de insônia constante, duradouro, culpa, irritabilidade. Ela gera uma ferida traumática. Da etimologia da palavra trauma quer dizer, traumatose do grego quer dizer furar. É um buraco, gera uma ferida. O Dr. Gastão Ribeiro, que é também um palestrante do Hipnomind, agora nos temas online, ele tem uma fala que diz: no instante do trauma ocorre o congelamento. Nesse momento a energia de sobrevivência fica paralisada, sem saber para onde ir. E é isso que ocorre, está muito bem definido. Então o que é que eu quero? Eu preciso de encontrar alguma coisa, alguma chave que possa abrir essa intercorrência. Todo mundo conhece esses dois aplicativos, o Waze e GPS. Eles são localizadores. Então, similarmente eu digo, na hipnoanálise nós
nos propomos ser uma espécie de Waze ou GPS para o nosso paciente. Um localizador. Mostrar-lhes os caminhos. A doutora Sofia Bauer fala muito bem disso também. Ela diz: podemos ser aquela voz que guia ou que estimula a busca de um novo caminho, uma nova trajetória, porque aquele caminho que o paciente se acostuma a fazer está congestionado. Está congestionado e, mais que isso, está parado e disfuncional. Esses bloqueios mentais e emocionais são sempre os mesmos. Eles obedecem os mesmos modus operandi. São as mesmas necessidades neuróticas, os mesmos pensamentos ruminantes, as mesmas sofrências e vitimizações do passado, as mesmas vivências tóxicas, os mesmos eventos hipocondríacos. E mais ainda, as mesmas crises de síndrome do pânico, os mesmos medos irracionais, as mesmas comida compulsiva, as mesmas compras compulsivas, uso abusivo de álcool e outras drogas, etc, etc, etc. A hipnoanálise, pela ótica da salutogênese, se propõe a guiar a vivência do paciente com base ou embasado pelo senso de coerência. Esse senso de coerência é um construto peculiar do ser humano. Ele é ativado por 3 fatores: a compreensão, o manejo e o significado. Assim eu posso chegar ao equilíbrio psicossomático, que chama-se relação de bem-estar. O que significa essa compreensão? É a capacidade de compreender esse evento, esse trauma. Se eu coloco 30 dominós alinhados, que o primeiro derrube o segundo e assim por diante, um dia ele vai terminar isso. Então eu queria mostrar para vocês que existe uma coisa entre dor e sofrimento. A dor, ela pode existir, ela é causal, ela é pontual. E o sofrimento é a lembrança da dor. Então, nesses casos, eu preciso de compreender esse evento, que tudo passa. Nada é eterno, como eu já falei algumas vezes isso aí. Manejo refere-se ao potencial de enfrentamento ou resolução dos eventos estressores presentes na vida cotidiana por meio dos recursos disponíveis. Quando me falam de alguma coisa que diz que é um problema, eu não faço foco no problema. Eu faço foco como resolver esse problema. E é isso que a gente precisa fazer. No mínimo, a positividade. Como é que eu saio disso? E o terceiro é a significância, ou significado, tanto faz. É a compreensão de que a nossa vida precisa ter um sentido e um propósito. E ainda mais, a importância que se dá ao evento traumático, ou aos eventos traumáticos. Propósito é para que eu existo, para que você existe. E objetivo é o que fazer para que eu continue existindo, que você continue existindo. Esse senso de coerência, ele pode ser também compreendido como o equilíbrio entre a razão e a emoção. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Às vezes a gente vê pessoas que choram por tudo. É tudo emoção. São emotivas demais. E pessoas que são secas pela razão. Os extremos são muito ruins para esse trabalho. Onde é que está a falta de senso de coerência aí? Ele vai serrando essa árvore, bem agarradinho com aquela mão, né? Onde é que está a falta de coerência? E muitas vezes nós fazemos isso. Claro, fatalmente ele vai cair, porque ele está serrando a árvore e está do lado de lá. Então, quanto mais elevado for o senso de coerência, melhor será a perspectiva de nossa saúde mental, da saúde mental. Eu queria falar
alguns slides sobre o método científico. Descartes nasceu e viveu no período de 1595 e 1690. Ele teve um pensamento muito interessante quando ele diz: cogito ergo sum, isto é, eu penso, logo eu existo. Isso criou um movimento chamado cartesianismo, muito interessante, que são as bases do método científico. Só que isso foi levado às últimas consequências. Com o passar do tempo, o cientificismo, uma concepção que afirma que a superioridade da ciência a qualquer outro fator ou conhecimento usado para a compreensão da realidade humana. E não é assim. A ciência é muito importante, importantíssima, mas tem coisas que a própria ciência precisa de repensar e ver de outro lado. Por exemplo, existe o senso comum. É um mix de conhecimentos e saberes do cotidiano, formado a partir de hábitos, tradições, crenças, etc. Regularmente aceito como verdadeiras por uma determinada sociedade, mas que não são necessariamente baseadas em evidências científicas. Por exemplo, o matuto que está lá no sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, ele sabe quando vai chover. Ele observa as formigas, ele faz uma experiência com umas pedrinhas de sal que se faz na véspera de São José, no Ano Novo. E não é só isso não, são muitas coisas do senso comum que fazem muito sentido para essa comunidade. Pois é, esse cientificismo de que a gente fala tem os seus males. Veja bem, entre 1915 e 1938, o nosso grande Sigmund Freud foi indicado 13 vezes ao Prêmio Nobel de Medicina e uma vez ao Prêmio Nobel de Literatura, embora nunca tenha ganho nenhum Nobel. A comissão do Nobel de Medicina da época, numa análise aprofundada, entre aspas, sobre a psicanálise, concluiu que ela é uma prática sem fundamento ou valor científico comprovado. Pasmem. Até mesmo Albert Einstein, que gozava de certa amizade de Freud, recusou a lhe dar apoio, alegando que não tinha certeza das conclusões de Freud. E foi graças a essa visão de Freud, ele sustentou embora ele sustentasse durante muito tempo esse projeto de ciência, falava de ciência, ele se afastou dessa medicina de sua época ao ver sinais e sintomas que não eram explicáveis pela visão científica do seu tempo. No seu tempo, não se compreendia que teria exatamente a mente numa divisão chamada id, ego, superego. Isso não era compreensível. E ele foi muito criticado por isso, porque as pessoas não entendiam. O estudo da mente era desconhecido, ou não era aceito da forma como ele foi dado. Na contemporaneidade, alguns estudiosos defendem a atualização das ideias de Freud, outros anunciam o seu fim, argumentando que o próprio Freud cogitou que futuras evoluções do saber sobre o cérebro poderiam tornar suas ideias obsoletas. Eu também acho isso, mas quando a gente estuda Freud, cada vez mais que a gente estuda, a gente vê como ele tinha muita razão. Circunscrito aquele núcleo da Áustria, onde ele viveu a maior parte da sua vida, ele pôs essas teorias, generalizou essas teorias para todo o universo. Muito interessante essas questões. Eu vou fazer agora um brevíssimo histórico sobre a hipnoanálise. Lembrando mais uma vez que não existem fatos eternos nem verdades absolutas. Freud estudou hipnose com Charcot, todo mundo sabe disso. Entretanto, abdicou de efetivar o novo método, isto é, a hipnoanálise. Ele era
psicanalista, em seus trabalhos por não reconhecer sua eficácia. Sophia Bauer diz isso no seu livro publicado em 2015. Freud fez foco em outras técnicas, tais como livre-associação, análise e interpretação dos sonhos, etc. E já no final de sua vida, em 1916, uma publicação publicada em 2006, na página 450, tem uma frase, tem uma citação de Freud que diz: embora a hipnose possibilitasse um alívio rápido, os dados clínicos comprovavam um insistente retorno de sintomas, mesmo que de modos diferentes. Eu chamo a atenção uma coisa importante. Lembrem-se, a partir disso, Freud fazia hipnose sempre utilizando de técnicas de regressão, em todos os casos que era conhecido para a época. Por isso que dava esse fator de que ele está dizendo isso. O pai da hipnoanálise, isto é, quem deu nome, foi James Arthur Hadfield. Em 1918, Hadfield criou essa terminologia de hipnoanálise. Depois, em 1920, Ernest Simmel, um médico e psicanalista, aperfeiçoou as técnicas. Isso está no livro de Sophia Bauer, de 2015. A revolução das ciências é agora o fator de maior preponderância. Aí você vai dizendo, você só fala disso, mas não há fatos eternos nem verdades absolutas. Isso pode mudar. A professora doutora Andréia Pereira Lima, doutora em neurociências pela Universidade Federal de Uberlândia, tem um texto muito interessante que fala sobre isso. Ela diz: as pesquisas no campo da neuropsicofisiologia relativas aos modernos conceitos sobre consciência, memória, percepção, pulsão, desejo, sexualidade e processos mentais inconscientes, entre outros, começam a aclarar a compreensão da psicanálise contemporânea face aos novos estudos. Isso quer dizer que a neurociência ela traz um aclaramento muito interessante para que a gente possa fazer hipnoanálise. Quais são esses principais campos? A neurofisiologia, a neuroanatomia, a neuropsicologia, a neurociência comportamental e a neurociência cognitiva, entre muitos outros. Veja que coisa maravilhosa. É um mapa que se consegue expressar através de ressonância magnética de última geração todo o funcionamento eletromagnético do cérebro. Como funciona cada terminal, cada etapa dos neurotransmissores. Eu fico extasiado quando vejo um trabalho desse ligado às neurociências. A gente tem esse outro quadro, tem os neurônios, os dendritos, os astrócitos, cada um com a sua função, cada um mapeado, cada um dizendo, isso serve para isso, vai fazer isso e aquilo outro. Hoje, as neurociências já têm esse conhecimento fabuloso. E aí tem esse mapa mental. Aprender, comunicar, resolver, inspirar, planejar, organizar, criar, inovar, tudo isso faz parte das neurociências quando fala do funcionamento da mente. A gente também, eu queria chamar a atenção disso, que hipnoanálise e neurociência, o inconsciente, é uma caixinha preta. Isso quer dizer o seguinte:
Não há como a gente acessar o inconsciente. Às vezes as pessoas falam de não, entrar no inconsciente, facilitar o inconsciente. É uma forma de expressão que a gente diz, é apenas isso. Como a gente, quando está fazendo hipnose, diz, durma. A gente sabe que hipnose não é dormir, mas é um reforço apenas que eu estou dizendo. Então o inconsciente ninguém chega a ele. É uma caixinha preta, é fechado. Agora, existem os engramas. A natureza é tão perfeita que criou essas cópias que a gente chama de engramas. Hipnoanálise e neurociência. Esses engramas é o traço permanente deixado pelo tecido nervoso, como um estímulo muito forte, uma marca permanente deixada na psique do indivíduo por força das experiências psíquicas sofridas. Esses engramas há registros completos das percepções presentes no momento de inconsciência parcial e total. Isso pode ocorrer quando você é acometido por um grande impacto emocional, um ferimento físico, como parte do processo. Os engramas estão arquivados na mente reativa e funcionam abaixo do nível de consciência do indivíduo, podendo ser reativados involuntariamente. Vou falar sobre a fundamentação da hipnoanálise pela salutogênese. Preste atenção. O passo primeiro é uma anamnese bem fundamentada. Eu vou precisar talvez mais de uma sessão para fazer isso. Depois temos compreender essas raízes disfuncionais. Onde é que está parado? Onde é que está disfuncional? Onde é que não há mais movimento? Depois identificar quais são essas possíveis soluções. Eu tenho 1000 soluções para cada um desses passos. E também eu tenho que avaliar esses impactos. Cada solução tem um impacto. Se há um estímulo, há uma resposta. Não é? E por último, pactuar pelo senso de coerência. Esse senso de coerência que fez com que a pessoa adoecesse. Isso é o processo de hipnoanálise. Além disso, eu vou trabalhar com metáforas. Né? Todos nós conhecemos o que é metáforas. Eu mostrei aqui um roteiro, como se faz uma metáfora, que eu não vou ler porque todo mundo sabe disso aí. Mas vou falar agora dessa técnica in-out, que é a revisão de abril de 2024 da hipnoanálise. Bom, eu estou trabalhando no método de livre associação, numa sessão de psicanálise. O que é que eu quero? Eu vou passar agora para fazer hipnoanálise. Então eu entro numa indução hipnótica, faço uma ampliação do estado de consciência e o rebaixamento do senso crítico. Busco novos eventos significativos, pesquiso sem forçar a barra, sem fazer regressão. Encontro isso, tá? E volto ao método de livre associação. Eu posso fazer isso numa sessão ou em 2 sessões diferentes. Mas o importante é que atualmente eu uso um biofeedback. Eu uso o Card Emotion para me dar esses pontos, me dá uma informação mais precisa de quando existe algo nessa pessoa que está dizendo que ali naquele ponto que ele está falando, naquela verdade, existe um nível de tensão. Eu vou falar agora do protocolo completo sobre salutogênese. O primeiro é um rapport. Essa conversa que se tem, que eu vou fazer com que as pessoas compreendam todo esse processo. Depois, a própria anamnese que eu já fiz. O pré-talk, que é a semeadura, tirar os medos da pessoa e falar sobre esse processo. A indução ao estado ampliado de consciência. Um aprofundamento. Isso, não posso fazer isso sem aprofundar esse nível. Depois, a idealização de um lugar seguro como salvaguarda. Isso também é muito importante. Agora, eu faço a ativação ou a reativação do senso de coerência. O senso de coerência a gente nasce com ele e vai de alguma maneira deixando de lado. Depois a ressignificação das situações adversas, evocando o senso de coerência. Esse senso de coerência que foi pactuado. E sugestões hipnóticas positivas.
Aí eu concluo esse processo da hipnotizando e faço sugestões positivas pós-hipnóticas, como reforço. Esse é o protocolo completo do qual eu faço. Eu concluo essa minha palestra dizendo: viver é uma experiência quântica, muda conforme o olhar do observador. Então não existe verdades ou mentiras, existe aquilo que o olhar do observador vê a cada momento, a cada instante. Essa palestra é online. Se você discorda ou concorda ou quer saber alguma coisa, você pode me mandar um e-mail. Está aí na tela, fazendo as suas considerações. Ou então, usar o meu WhatsApp. Muito obrigado.